Seria possível maximizar todas as armas do Resident Evil 4 em uma única zerada? A maioria das pessoas nunca tentaram isso, até porque não existe nenhuma vantagem em upar tudo. O que um player comum geralmente faz é escolher um tipo de cada arma e tentar levar elas pro exclusivo, que seria o máximo. Mas eu me perguntei, será que se eu pegar todos os tesouros do jogo, matar todos os inimigos, fazer todos os minigames extras que dropam ouro, eu conseguiria levar todas as armas de todos os tipos pro exclusivo? Naturalmente a resposta é não, até porque o jogo não foi programado para você conseguir fazer isso. Mas eu tenho uma estratégia muito interessante. Além de fazer tudo que dá pra fazer no jogo para conseguir o máximo de dinheiro, assim que eu conseguir levar uma arma pro máximo, eu vou vendê-la e assim recuperar 50% do dinheiro gasto nela. E com esse dinheiro eu vou usar para evoluir outra arma pro máximo e assim consecutivamente até que todas as armas estejam no máximo. Vamos ver se isso daqui vai funcionar. Então eu fui lá e selecionei o modo profissional, até porque eu acho o modo normal do R4 clássico muito fácil. E a diferença de dinheiro que você ganha não muda nada do normal pro profissional, então tanto faz. Aí a gente entra naquela cutscene onde tem esses dois NPC, um deles oferece um cigarro pro Leon, aí ele mostra o dedo do meio. Tô zoando, ele só recusa mesmo. Enfim, eles levam a gente até a vila. Chegando aqui, a Hennigan liga pro Leon e lembra ele do objetivo, né, do porquê ele está aqui, que é para resgatar a filha do presidente que foi sequestrada. E agora a gameplay finalmente começa. Nessa parte aqui tem esses três corvos que você pode matar pra conseguir dinheiro. Um deles dropa uma Spinal, inclusive, pra gente poder vender pro mercador depois. E aí o jogo mostra que tem um cara lá dentro daquela casa espiando a gente. Então a gente vai até ele e perguntamos se ele viu a filha do presidente e mostra a foto dela pra ele. Aí o velho fica puto e fala pra gente meter o pé e tenta dar uma machadada no Leon. Aí ele dá uma esquiva muito foda, inclusive essa esquiva não tem no jogo, infelizmente. Aí não temos outra escolha senão finalizarmos o velho aqui. Aí o Leon, como tá com peso na consciência, ele liga pra Hennigan avisando que matou o cara porque não teve escolha. Aí ela fala que eu posso matar todo mundo e foda-se. O importante é resgatar a Ashley. Aí a gente sobe a escada, pega essa munição, pula a janela e aqui aparece 3 caras que eu matei tudo na faca. Foda-se, eu vou economizar o máximo de munição que eu conseguir. Depois a gente anda, entra nessa casa, pega essa munição de pistola, essa erva e esse dinheiro. Mata esses 2 corvos aqui na frente, um dropa dinheiro e outro dropa uma granada. Não sei como é que esse corvo tinha uma granada com ele, mas tudo bem. Aí a gente vai lá e salva esse cachorrinho que ficou preso na armadilha, coitado. Aí a gente vai andando, aqui do lado tem uma ervinha vermelha pra você pegar, extremamente escondida. Eu tenho certeza que você não sabia dessa erva. Passa por essa armadilha de bomba até que a gente mata esse velho que tá segurando esse garfo. Depois a gente anda mais um pouco, entra dentro dessa casa, pega esses itens aqui, mata mais esses 2 malucos na faca, porque eu não quero gastar munição. Passa por essa ponte, mata esse último maluco aqui dessa área do começo e finalmente entra na vila, que é uma das partes mais difíceis do jogo e tá logo no começo dele. E aqui na vila, pra você conseguir o máximo de dinheiro possível, você tem que matar os 2 bosses opcionais que tem nela. Primeiramente você vem aqui do lado, entra nessa casa que você não vai ser detectado. Aqui dentro tem uma granada. Depois você vai andando por aqui até que você chega no final da vila, que você vai encontrar um maluco com a motosserra, que é o boss, que vai dropar um tesouro, mais 2 ganados. Aí a gente vai lá e taca uma granada neles, eles vão ser explodidos. A gente chega perto e começa a dar facada no maluco da motosserra. Ele tem muito mais vida do que um ganado normal, só que só de você ter tacado a granada explosiva nele, ele já perdeu uma quantidade absurda de vida, então dá pra finalizar ele na faca tranquilamente. Aí depois a gente volta e entra dentro dessa casa, onde começa essa cutscene, onde aparece outro maluco com a motosserra. E aí a gente vai lá, pega essa shotgun que vai ajudar a gente pra caralho, entra dentro dessa casa, quebra esse cadeado, abre essa porta e fica só aqui dentro esperando os caras chegar. E aqui é muito fácil, cara, você espera eles abrir a porta, na hora que eles abrirem você mete um tiro na cara deles e depois é só você pegar o dinheiro. E assim eu consegui matar os 2 caras da motosserra aqui da vila muito facilmente. Aí depois a gente vai lá e faz aquela exploração pela vila, porque aqui tem muito recurso pra você poder pegar. Inclusive aqui você consegue a sua primeira erva amarela, e esse vai ser um item muito importante nessa run, até porque todo mundo usa a erva amarela pra poder aumentar a quantidade máxima de vida do Leon. Já eu vou usar pra conseguir dinheiro, porque quando você mistura ela com uma erva vermelha e uma verde, você consegue uma combinação que vale 10.000 pesetas lá no mercador, ou seja, equivalente a um rubi.
é muito valioso. Então eu não vou aumentar a vida máxima do Leon, eu só vou pegar a erva amarela pra conseguir mais e mais dinheiro. Eu sou extremamente ganancioso. Aí depois de pegar todos os itens da vila, eu fui pro próximo cenário do jogo, e aqui eu já usei uma estratégiazinha pra conseguir mais dinheiro também, que é ovos infinitos. Depois de limpar toda essa parte aqui da fazenda, você pode ir e começar a coletar os ovos que as galinhas botam. Só que elas têm uma quantidade limitada que elas dropam, só que pra você resetar essa quantidade, é só você sair e entrar do cenário novamente. Eu fiz isso algumas vezes até encher o meu ovo até encher meu inventário de ovo, até que eu não conseguisse mais pegar nada. Aí nessa parte também é muito importante você fazer essa quest aqui dos medalhão pra você conseguir pegar a Punisher de graça. Você vai economizar coisa de 20 mil pesetas. Aí depois a gente vai pro próximo cenário, onde o Leon tem que correr dessa pedra gigantesca que tá atrás dele. E aqui inclusive eu até tento matar aqueles inimigos que estão na ponte, mas eu esqueci que só dá pra fazer isso no remake. Aqui no clássico, mesmo que eu matasse eles, os itens deles iam ficar lá em cima, então assim, foda-se. Aí aqui nesse túnel tem duas Spinels grudadas no teto que você pode pegar facilmente, e no final desse túnel aparece aquele maluco segurando uma granada que dá pra você explodir ela na mão dele se você acertar um tiro. Eu acho essa mecânica muito foda do R4, mano. Aí a gente mata todos os inimigos dessa parte, pega esse ninho, e dentro desse ninho tem essa espécie de gema que a gente vai usar pra combinar com o tesouro que a gente pegou lá na fazenda, que é uma espécie de jarro. Aí depois a gente quebra o cadeado dessa porta, destrói essas armadilhas, empurra esse armário, e a gente encontra um armário que está fazendo barulho, e dentro desse armário nós encontramos o Luiz Sera, que inclusive é um dos melhores NPC desse jogo. Ele que conta pra gente que a Ashley possivelmente está na igreja. Aí o Leon já muda a rota dele pra poder chegar lá, e aqui nessa parte inclusive aparece um ganado que tenta matar a gente, e até hoje eu não entendo como que eles conseguiram evitar essa machadada. Eu não sei se é porque eles são fodas ou porque esse ganado é muito burro, os caras tava literalmente amarrado, mas tudo bem. E aí finalmente aparece o melhor NPC de todos os jogos de todos os tempos pra mim, que é o mercador do Resident Evil 4. Ele é muito carismático, cara, e é ele que vai possibilitar com que a gente possa upar nossas armas. Então aqui nesse primeiro encontro com ele, eu já vendi absolutamente tudo e fiquei com muito dinheiro. Eu nunca cheguei nessa parte com tanta grana, até porque eu vendi a erva amarela, e como eu falei pra vocês, a erva amarela é equivalente a um rubi que você só consegue matando um boss, então é como se eu tivesse matado bem mais do que 2 bosses. Aqui nessa parte eu resolvi upar minha pistola completamente. Eu não sei porque que eu não fiz isso com a shotgun também. Eu sei lá, cara, eu fui burro nessa parte, porque eu ia economizar muito mais munição se eu tivesse upado o firepower da shotgun, até porque eu ia matar os inimigos de forma muito mais rápida. Enfim, vendi todos os ovos e granadas também, fiquei só com o necessário. E agora a gente vai pra parte onde aparece uma porrada de inimigos que eu vou atrás de matar todos, até porque a gente precisa do dinheiro que eles vão dropar pra gente. Aqui dá pra você ficar parado em um lugar esperando os caras chegar e matar eles, mas eu preferi sair por aí atirando em geral. Aí depois foi só limpar essa área que tá cheia de itens, inclusive tem uma erva amarela aqui também. Aí depois peguei as duas partes do emblema, coloquei na porta, e chegando aqui você abre essa porta, encontra mais alguns ganados, depois pula essa janela e explode a granada na mão desses caras. Tem que tomar cuidado aqui porque nessa área tá cheia de armadilhas, e aqui do lado a gente encontra o segundo tesouro mais importante da vila, que é a máscara, que a gente só vai conseguir completar no final desse cenário. Aí a gente anda mais um pouco, encontra mais 2 inimigos, até que a gente desce aqui e aparece um monte de peixe que a gente pode matar pra vender ou usar pra recuperar a vida, e vocês já sabem exatamente qual dos dois eu vou fazer. Depois a gente sobe a escada, explode essa bomba pra matar os corvos, pega esse tesourinho aqui do lado. Ah, e só pra deixar claro, eu também peguei aquele outro tesouro da fazenda, só que eu não vou ficar citando cada mísero item vendível que eu pegar, senão vai ficar muito maçante. Eu só vou falar dos principais mesmo. Tudo que vocês precisam saber é que eu vou pegar absolutamente tudo e todos. Aí a gente sobe aqui, fazemos esse puzzle da porta, entramos na casa do Bitores Mendes, que é o boss da vila, pegamos a chave que dá acesso à igreja. Aí na hora que a gente abre essa porta, ele aparece e dá um pau no Leon. Ele só não mata a gente agora porque ele quer que a gente se torne um deles, e isso vai acontecer em breve, porque na hora que a gente encontrou o Luiz lá no armário, ele apagou a gente e injetaram aquela merda no pescoço do Leon. Aí ele fala, não vem atrás de mim, senão você vai se fuder. Aí o Leon tá pouco se fudendo e vai atrás dele. Aí ele realmente tenta matar o Leon enforcando, só que a gente é salvo pela Ada, que é a mulher que o Leon mais ama nessa sua miserável vida. Aí a gente explora a casa do velho barbudo, e aqui fora tem outro cara da motosserra, o que é ruim pra você que tá jogando pela primeira vez, mas pra mim é ótimo, já que isso significa mais dinheiro. Então a gente mata ele junto com todos os outros ganados, vai andando de volta pra vila, e aqui na
na porta tem mais alguns ganados que a gente mata. Voltando pra vila, tá cheia de inimigos de novo. E a gente mata tudo e todos. E abre aquela porta da casa que tava trancada na primeira vez que a gente tava aqui. Aí a gente desce aqui nessa espécie de porão, vai andando por aqui, até que a gente encontra novamente o nosso querido amigo mercante, que por algum motivo ele tá nesse lugar achando que vai vender pra alguém. Como é que você espera que alguém compre as suas armas aqui dentro? E dessa vez eu não comprei absolutamente nada, eu só vendi todos os tesouros que eu tinha pegado, todos os peixes, todos os ovos e todas as munições também que eu não vou usar por enquanto, que são de rifle e TMP. E o bom de vender essas coisas é que eu libero espaço no inventário e também não preciso comprar uma maleta nova por enquanto. E aí a gente finalmente sai naquele jardim, que é um cemitério que antecede a igreja, né? E aqui tem alguns inimigos pra você matar, também tem a parte final daquela quest dos medalhões, você vai pegar os outros 8 medalhões azuis que faltam. Aí depois a gente vai subindo aqui, encontra mais alguns ganados, explode a granada na mão desse vagabundo. Vai aqui do lado, tem outro ganado com granada. E aí a gente faz esse puzzle aqui pra conseguir o segundo tesouro combinável daquele jarro que a gente pegou na fazenda. Aí depois a gente vai andando por aqui, porque a gente descobre que não dá pra entrar na igreja agora, até porque a gente não tem a chave. A Ada roubou da gente, se não fosse a Ada, a parte da vila ia ter acabado muito mais rápido, mas tudo bem, né? Ela salvou nossa vida 2 vezes. A primeira foi tocando o sino lá na vila pros ganados ficarem hipnotizados, e a segunda foi dando tiro nas costas do Bitoris pra ele focar nela e deixar a gente livre. Ah, e falando em sino que deixa os caras hipnotizados, aqui tem um sino e se você atirar nele, ele spawna ganados e você pode matar esses ganados. Eu não sei se spawna infinitamente, porque enquanto eu atirei eles spawnaram, só que eu acho que em determinado momento eles simplesmente param de dropar itens, então eu não fiquei aqui farmando. Aí a gente vai descendo aqui nessa ponte, mata esses ganados tudo, entra nessa casa, pega uns itens, depois continua, mata esse último ganado, entra nessa porta. E aqui agora eu fiquei perplexo, cara, porque eu não tinha nenhuma granada flash pra matar todos esses corvos. Eu só tinha uma granada explosiva e eu não sabia se valia a pena jogar ela, até porque a granada explosiva vale 3.000 de dinheiro lá no mercante. E aí eu pensei, pô, será que os corvos vai dar mais do que 3.000? Mas foda-se, eu taquei a granada explosiva, matei todos os corvos e peguei todos os dinheiros que eles droparam pra mim. Aí eu fui andando mais um pouco, virei pra esquerda, entrei nessa porta e aqui você encontra o mercante novamente. E se você quiser, você pode pegar a Punisher agora, já que você completou a quest. Só que eu não tenho motivos pra fazer isso, até porque ela só vai ocupar espaço no meu inventário. E eu acho que eu só vou pegar outra pistola depois que eu conseguir mandar a nossa pistola inicial pro exclusivo. E aqui nesse mercante eu vendo mais alguns tesouros, mais algumas munições e resolvo comprar o segundo espaço de maleta, porque eu pensei, cara, daqui a um tempo eu vou chegar num lago e eu vou precisar pegar muito peixe. E como eu quero pegar o máximo de dinheiro possível, eu vou vender todos esses peixes maravilhosos. Então não tem por que eu não comprar essa maleta agora, até porque eventualmente eu vou ter que fazer isso em algum momento do jogo. Aí depois a gente volta, sobe aqui, entra nessa porta, aonde esses ganados tacam mais uma pedra em cima do Leon. A gente vai correndo até chegar na parte do lago. E essa parte é mais uma daquelas partes onde tá lotada de inimigo e armadilha, então você tem que tomar bastante cuidado. E aqui inclusive você pode encontrar um cachimbo no ninho, que é um tesouro que te dá bastante dinheiro. Aí depois de matar absolutamente todos os inimigos dessa parte, eu abri essa porta e a gente vai agora em direção ao próximo boss. E aqui também tem esse tesouro que você pode pegar no ninho também. E aí a gente desce aqui, entra nesse barco até que começa essa cutscene, aonde a câmera sobe e mostra essa lagartixa gigante passando embaixo do nosso barco discretamente. E cara, essa boss fight aqui contra o Del Lago é relativamente fácil se você conseguir acertar a maioria dos arpão. Ele morre muito rápido, até mesmo no modo profissional, onde ele tem mais vida. Então eu não tive nenhum problema pra conseguir matar ele. Aí no final você só tem que apertar essa sequência de botão bem rápido, até porque a âncora do barco grudou nas costas do Del Lago. Então a gente precisa cortar a corda, senão ela vai puxar a gente junto com ele. E aí cortando a corda, o Leon, ele vai descansar na casinha. Ele cai no chão porque os efeitos da plaga tá pegando nele, moleque. Inclusive ele tem até um pesadelo de como se ele estivesse sendo contaminado pela plaga. E aí o jogo fica de noite, o clima muda completamente, o jogo fica muito mais dark e também fica muito mais difícil porque agora surgem as plagas, que são monstros que dão uma barra de HP extra para alguns inimigos, porque assim que você termina de matar um ganado, tem uma chance baixa da cabeça dele explodir e surgir esses monstros, que não poderiam surgir de dia porque essas plagas elas são fracas contra a luz, ou seja, granadas flashes aqui são muito boas para você conseguir matar elas. Bom, depois de sair dessa casa eu fui lá no lago matar uns peixes para poder vender depois no mercante, enchi um inventário de tilápia, peguei meu barco e entrei nessa caverna que tinha luz azul, e aqui dentro estava o meu querido amigo mercante. Eu vendi absolutamente tudo que dava pra vender, inclusive os peixão que eu acabei de pescar. Aí nessa área tem vários barril que você pode abrir, inclusive você encontra o seu primeiro combinável com a máscara, que é essa espécie de joia aí. E aqui também eu decido upar a minha shotgun, que é algo que eu deveria ter feito
feito antes, até porque não faz a menor diferença. Não é como se eu tivesse economizado dinheiro upando ela agora. Aí depois que eu fiz tudo que dava pra fazer aqui, eu voltei pra aquela parte onde a gente pega o barco pela primeira vez. E aqui aparece um monte de cachorro. Eu matei todos eles, até porque todos eles dropam coisas. Aí eu fui pra aquela casa e passei por aquela porta e de repente apareceu o nosso primeiro inimigo com plaga, que é esse maluco aí. Inclusive esse cara, por algum motivo, quando você mata ele, ele dá 5k de dinheiro. E ele não é mais forte do que os outros, ele tem a mesma quantidade de vida. Eu acho que o motivo dele ter dado mais dinheiro é porque ele é o primeiro, né? Então, sei lá, faz até um pouco de sentido. Mas eu não acharia ruim não se todos os inimigos com plaga dropassem 5k de dinheiro. Eu acho justo, na verdade, porque, porra, é 2 barras de HP, sem contar que a plaga, com essa quantidade de vida que eu tô agora, ela consegue me dar hit kill, cara. Isso é uma merda. E aí, depois de matar eles, a gente vai fazendo uns parkourzinho aqui, pulando aqui, a gente desce essa corda, atira nessas caixas, vai pulando, sobe essa escada e puxa essa alavanca que faz com que a cachoeira pare de jogar água na entrada daquela caverna. E na hora que a gente vai entrar na caverna, aparece um monte de ganado. A gente mata todo mundo pra poder pegar os dinheiros. E aqui, inclusive, tem mais um tesourinho pendurado ali naquele pedaço de pau que você pode pegar. E entrando aqui nessa caverna, você vai encontrar a chave da igreja, que nem parece uma chave essa porra. O negócio tem um formato todo esquisito. E aí a gente liga pra Hannigan, avisa ela, fala: Hannigan, eu consegui pegar a chave, agora eu vou resgatar a filha do presidente, esperando que ela faça algum elogio pra gente, mas ela não fala nada pro Leon, ela só manda a gente se fuder mesmo. Aí depois a gente passa essa porta, pega esse barco que leva a gente diretamente pra aquele mercante, onde eu comprei o espaço da maleta. Aqui nesse mercante eu só vendi alguns tesourinhos, ele não tinha nenhum upgrade pra gente poder fazer nas nossas armas. Subi essa escada e fui enfrentar outro boss, que é o El Gigante, que foi ridiculamente fácil de matar, porque eu acho que eu nunca cheguei aqui com a shotgun upada no talo. Então eu só taquei uma granada no pé dele, dei alguns tiros de shotgun, aí ele abaixou, dei 2 tiros na plaga dele, subi nas costas dele e esfaqueei, e ele caiu de primeira. Eu nem precisei da ajuda daquele cachorrinho que eu libertei no começo do jogo nessa parte, cara. Olha só como o Lux, o herói, é foda. Aí a gente vai lá, pega os 15 mil de dinheiro que ele dropa, rapa todos os itens que estão nesse lugar, inclusive mais uma ervinha amarela, volta por aquela ponte onde tá tudo de noite, e antes de entrar na igreja tem esses cachorros aí que a gente precisa matar, que eu matei bem facilmente, porque a minha shotgun tá muito forte. Bota a chave lá na igreja, abre ela, e aqui dentro você tem que fazer esse puzzlezinho de luz aí que não faz muito sentido, pra essas portas poderem abrir. E agora você pode entrar nessa sala, e dentro dessa sala você encontra a filha do presidente, que tá toda assustada. Ela até tá com um pedaço de pau no Leon, só que depois o Leon chega perto dela e fala que ele veio a mando do presidente, e ela passa a confiar 100% nele. É muito fácil, cara. O Leon é muito carismático. Na verdade, o Leon é tão brabo que a filha do homem mais importante do mundo é sequestrada e ele manda só ele pra resgatar ela em outro país. Esse cara é muito habilidoso, mas saibam que isso só aconteceu pois o presidente disse que achava o cabelo do Leon muito bonito. E se você gostaria de ter cabelos assim como os do Leon, mas tem algum problema de calvície, você deveria começar agora mesmo o seu tratamento com a Manual. Mas Lux, o herói, o que seria isso? A Manual é uma plataforma de saúde que gerencia seu tratamento para calvície de maneira prática e segura, conectando você a médicos e farmácias credenciadas, tudo 100% online. Você não precisa pisar o pé fora da sua casa. Eles ajudam na calvície usando tratamentos comprovados pela ciência para estimular o crescimento de cabelos em áreas que não crescem mais. E isso realmente funciona, como você pode ver nesses resultados de antes e depois. Tudo que você precisa fazer para começar é entrar no site da Manual pelo link da descrição desse vídeo, ou mirar a câmera nesse QR Code da tela. Chegando lá, você vai responder um questionário simples e intuitivo de como está o seu estado de calvície, e um médico credenciado vai avaliar o seu caso. Aí, se for indicado, o tratamento é produzido por uma farmácia credenciada e enviado com frete gratuito em uma caixa discreta para sua casinha. E você também conta com atendimento clínico via WhatsApp para tirar dúvidas ou ajustar o tratamento. E além disso, nesse mês de novembro é o melhor mês para você fazer isso, porque entramos na Hair Friday, que é simplesmente a maior promoção do ano da Manual. Você ganha 40% de desconto na sua primeira compra nesse mês de novembro, além de ganhar brindes como essa necessaire, e dentro dela vai um mini shampoo para você poder começar o ano muito lindo. Por isso, aponte a câmera para o QR Code da tela ou acesse o site pelo link da descrição e use o meu cupom LUXZIN para receber um desconto e me ajudar a continuar produzindo esses vídeos maravilhosos. Agora vamos voltar pro desafio. Aí, depois de encontrar a filha do presidente, o Leon já liga todo ansioso
ansiosinho pra falar pra Hennigan que ele conseguiu resgatar a Ashley. Aí ela finalmente elogia ele e fala: bom trabalho, Leon. E passa uma localização no mapa onde a gente tem que ir agora. Aí a gente sai dessa sala, pega ela no colo, e quando a gente tenta sair da igreja, aparece o boss final do jogo, que é o Settler. Aí ele se apresenta, fala que ele é o líder dessa religião e todos confiam nele, acham ele super foda, e que ele sequestrou a Ashley pra poder colocar a plaga dentro dela e depois enviar ela de volta pros Estados Unidos pra ela poder contaminar geral e ele mostrar o verdadeiro poder das plagas. Só que daí o Leon fala que ele não vai fazer isso e ele fica puto e manda esses malucos aí do castelo, que é o próximo cenário do jogo, atirar flecha na gente, sendo que ele queria usar a gente. Eu não entendi muito bem essa parte, só sei que a gente escapa pulando por essa janela e aí a gente cai nesse lugar. E aí a gente sai, só que eu resolvi voltar para dentro da igreja de novo, porque um desses caras dropa 5k de ouro, então eu fui lá e matei ele. E agora a gente pode prosseguir normalmente. Aqui nessa parte você pode atirar nesse carrinho que ele vai pegar fogo e vai matar um monte de ganado, vai facilitar bastante a nossa vida. Ah, inclusive aquele sino que eu atiro e spawna um monte de ganado, ele simplesmente não funciona agora. Se você passar a mira em cima dele, a mira ela não fica com a bolinha vermelha. Aí depois de matar todos os inimigos dessa área, a gente volta para aquele túnel onde o mercante se encontra. Ah, eu esqueci de avisar, mas eu upei a Hennigan naquele mercante da caverna, por isso que ela tá com a capacidade de 16. E agora esse mercante passa a me dar a Red 9, que é a pistola mais forte do jogo. Só que como eu falei, não tem por que eu comprar outra pistola agora se eu não tenho a Hennigan upada pro exclusivo. Então tudo que eu faço nesse mercante é vender mais paradinhas. E agora a gente sobe essa escada e volta pra vila onde está tudo de noite, cheio de inimigo com plaga na cabeça. O lado positivo é que todos os barris e caixas que a gente quebrou retornam à vida. Eu não sei como, parece que eles reconstruíram. Então eu fui lá, dei uma boa explorada nessa vila, matei todos os inimigos, fui pra fazenda onde aparece mais inimigos, a gente mata geral, até que a gente vai pra essa porta onde tava bloqueada no começo, só que a gente consegue passar por ela agora porque a Ashley ela sobe em cima da gente, passa pela porta e destranca ela pelo outro lado. E esse lugar que a gente tá agora era o lugar de extração que a Hennigan tinha pedido pra gente ficar, porque ela ia mandar um helicóptero resgatar a gente, porque a gente já tinha cumprido o nosso objetivo, a gente tinha conseguido a Ashley. Só que o helicóptero parece que foi derrubado. É claro, né, mano? Você acha que o jogo vai acabar agora? É impossível. E pra ficar pior, quando a gente atravessa essa ponte, começa a brotar inimigo de todos os lados. Então a gente entra dentro dessa casa e encontra novamente o Luiz, que tava ali por algum motivo. E essa parte da cabana é equivalente à parte da vila, porque aqui spawna inimigos infinitos, só que você tem que matar uma quantidade determinada de inimigos pra conseguir passar de fase. E o bom dessa parte é que o Luiz vai te ajudar, pra você ver o quão difícil é essa parte, mano, porque aqui além de vir bem mais inimigos do que a vila, eles podem spawnar com plagas, o que dificulta muito mais essa fase. Aí depois a gente vai pra aquela parte onde a gente tem que escolher entre duas rotas. A gente pode ir pela rota do El Gigante, que é um inimigo mais difícil, porém só vem ele, depois acabou, ou pela rota onde vem um monte de inimigo fraco, não é boss. Eu escolhi fazer as duas rotas, até porque eu faço isso mesmo quando eu não tô tentando conseguir o máximo de dinheiro possível, então é meio que obrigatório eu fazer isso agora. Então primeiro eu fui até o El Gigante, que foi bem fácil de matar. Basicamente eu fiz a mesma coisa que eu fiz com o primeiro, só que aqui ainda tem uma pedra que você pode tacar nas costas dele, que te ajuda bastante, cara. E eu consegui deitar ele no primeiro Quick Time Event, e isso é muito bom. E aqui nessa rota dele também você consegue mais uma parte da máscara. Voltando agora, a gente seleciona a outra rota, que é essa rota onde aparecem essas mulheres com a motosserra, que parece aquelas enfermeiras do Silent Hill. Inclusive essa parte tem uma estratégia muito interessante que você pode fazer. Assim que você entrar na porta, você sai correndo sem matar nenhum inimigo, aí você desce aqui pra poder ativar aquelas minas com a motosserra, você volta pro começo e pula aqui no carrinho e fica grudado nessa parede, que todo mundo vai pular ali dentro do carrinho, vai ficar preso. Aí quando você conseguir acumular o máximo de inimigos possíveis, você explode o carrinho e você vai matar todo mundo. Só vai ficar mesmo as minas com a motosserra, porque elas têm bem mais vida do que ganados normais. Aí depois eu só fui lá e matei as duas. Uma delas dropa um rubi e a outra dropa a chave que a gente precisa pra poder sair desse lugar. Pô, mó sacanagem isso, cara. Eu acho que as duas podiam dropar rubi. Aí beleza, a gente usa essa chave nessa portinha onde a gente entra nesse cenário, entra dentro dessa casa, e aqui nessa casa você pode entrar nessa janela que você vai conseguir a última parte da máscara. Aí você vai pra frente, aonde você encontra mais uma porrada de inimigos. Eu matei todo mundo muito fácil. E aí você passa por essa porta e sai nessa parte onde aparece mais um mercante. Mas esses mercantes aqui agora, até o castelo eu vou ignorar eles, porque eles
não são muito úteis e não tem nada de bom. Eles só vendem as mesmas coisas de sempre. Aí eu fui lá, subi essa escada e entrei na fase do mundinho, que é essa fase onde você precisa ficar atirando nos ganados para eles caírem e não conseguirem tacar machados na gente. Engraçado que a Ashley fica atrás de você e quando você consegue derrubar um inimigo, ela comemora, cara. Isso é bem foda, é um detalhe bem bonitinho. Aí você vai andando por aqui, desce essas escadas, entra dentro dessa caverna, explode a granada na mão desse ganado, sobe essa escada, mata esse ganado com garfo e aqui você vai encontrar um baú que tem a sua última peça pra você colocar no jarro e assim você completou os 2 tesouros principais da vila. E agora, inclusive, a gente vai pro boss principal da vila, que é o Bitores Mendes, o mesmo que tava tentando enforcar a gente há um tempinho atrás. Então a gente passa por esse último mercante da vila, passa por essa porta e chega próximo dessa casa. Aí a gente manda a Ashley esperar aqui fora porque vai ser perigoso. E aí a gente entra dentro dessa casa e o Bitores Mendes pega a gente desprevenido e tenta enforcar a gente. Aí a gente vai lá e dá meio que uma esquiva e explode um barril e ele fica todo fudido, fica parecendo um inseto. Ele meio que perde o corpo dele, fica só a coluna vertebral. Muito parecido com o Eren. E pra você matar ele é muito fácil, é só você ter granadas incendiárias no seu inventário, que não é muito difícil, até porque elas são granadas relativamente fáceis de conseguir. Aí também você pode usar esse barril aqui de fogo na sala que dá bastante dano nele. Aí ele vai pra segunda fase, você taca mais granada incendiária, estoura ele no chão e ele vai morrer rapidão. Aí você pega o olho, que é a chave que você precisa pra poder entrar no castelo, e também pega esse dinheiro que ele deixa aí no chão, que é uma quantidade absurda. Aí você pula aqui pela janela, a Ashley chega perguntando: nossa, Leon, você está bem? Aí o Leon simplesmente ignora, foda-se, e continua andando reto. E agora a gente volta pra aquele mercante, sobe aquelas escadas e sobe pelo mundinho de novo, volta pra aquela porta, usa o olho nela, passa por ela e a gente chega nessa parte onde tem uns ganados lá em cima. A gente anda pra frente e um caminhão começa a vir na nossa direção pra atropelar a gente. No caminho ele mata os aliados dele também, foda-se. E a gente vai lá e estoura a cabeça do motorista e o caminhão cai. E agora é o seguinte, cara, se a gente vira de costa aqui, spawna um monte de inimigo. Eu geralmente costumo andar de costa até o final lá da ponte pra spawnar só lá no final e eu consegui correr. Só que aqui, como eu tô querendo matar todos os inimigos, eu virei logo de uma vez pra spawnar todo mundo e depois eu só matei geral. E aí eu fui andando em direção à ponte até que começa aquela cutscene onde tem um monte de ganado atrás da gente, o que é mentira, né? Porque eu matei todos. Como é que tem ganado? Spawnou da onde? E aí finalmente chegamos no castelo, onde a gente encontra o mercante mais interessante do jogo. Nenhum mercante veio com tantas coisas novas como esse mercante do castelo aqui. E aqui nesse mercante eu vendi tudo que dava pra vender. Eu vendi as minhas ervas amarelas, vendi o jarro que eu tinha pego na fazenda, vendi aquela máscara, fiquei com quase $500 mil de dinheiro, fiquei com 470 mil. Aí eu fui lá, upei a handgun, upei a shotgun, comprei um rifle também, porque agora eu ia precisar bastante, e upei completamente o rifle também. Ah, e só pra deixar claro, eu falo que eu upei completamente até onde dá pra upar, porque os exclusivos eles só são liberados lá pro final do jogo, então a gente só vai conseguir trocar de arma e ir pra próxima quando a gente estiver chegando perto da ilha, cara. Então a gente sobe essas escadas, passa por essa porta, estoura a cabeça desses malucos aqui com rifle, sobe essa outra escada e chega nessa parte das catapultas, que é bem facilzinho, você só tem que ir por aqui estourando os barril, matando esses malucos da catapulta, puxa essa manivela até subir esse canhão, aí você vai lá e usa o canhão pra estourar essa porta. Essa parte é muito engraçada, cara. Aí depois você anda por aqui até que você encontra mais um mercante, eu vendi todas as minhas coisas pra ele, inclusive ervas amarelas, atravessei essa porta, peguei essa espada pra gente poder colocar lá em cima, aí você sobe lá, aparece um monte de inimigo, mata todo mundo, aí depois você pega a espada de cima e coloca embaixo, e a de baixo você coloca em cima, passa por essa porta, vai andando até que o Luis aparece de novo. E o Luis, ele diz que tá com o antídoto da plaga pra poder dar pra mim e pra Ashley, pra gente poder tirar aquele negócio do corpo, mas esse imbecil deixou o negócio cair, e aí ele perdeu. E aí ele fala: Leon, eu vou procurar, tá bom? Quando eu achar, eu encontro vocês de novo. E aí a Ashley fala: pô, então deixa eu ir com você, Luis, porque eu tô com muito medo. Aí o Luis fala: não, fica com o Leon porque ele é melhor com as garotas. Obviamente não é isso, né? O Luis, ele não quer ter a responsabilidade de ficar com a Ashley, já que, bom, é difícil de lidar, né? Esse bicho aí toma dano por qualquer bola. E agora você deixa a Ashley aqui fora pra poder entrar nessa porta e matar todos esses inimigos dessa área, porque aqui dentro você vai encontrar uma chave. E aí você vira instantaneamente pra trás, estoura aquele barril pra matar os inimigos, sai desse lugar e usa a chave pra entrar de fato dentro do castelo do Salazar. Lux, quem que é Salazar? Se você tá assistindo esse vídeo, provavelmente você sabe, mas pra você que não sabe, é o chefe da região do castelo, que ele é uma espécie de criança idosa, e ele ficou assim por causa das plagas. Como você pode ver, ele tá todo fudido, todo enrugado. E aí você pode pensar agora: Lux, mas se ele é tão fraco assim, todo lixo, por que o Leon não pegou a pistola dele agora e deu um tiro na cabeça do Salazar? Não sei.
Eu acho que é pro jogo não acabar agora, né? E aí, beleza, né? Tem uma porta gigantesca na nossa frente e quando a gente vai tentar passar por ela, ela magicamente fecha. Então a gente resolve ir pra esquerda, onde tem uma porta que você vai andando até que você encontra esses dois cavalos cuspindo fogo e aqui do lado você encontra uma chave pra uma prisão. Aí você volta, usa a chave nessa porta, que é a tal da prisão, que está aprisionando esse novo boss do jogo, que é o Garrador, que é um bicho que ele não consegue ver, ele só escuta. Mas a gente não tá aqui pra matar ele, a gente tá aqui pra puxar a alavanca. E antes que a gente consiga fazer isso, ele vai e sai da prisão como se não fosse nada. Parece que ele tava ali só porque ele queria, mano. Não faz nem sentido essa porra, mas tudo bem. E aí ele vem pra cima da gente e é muito fácil de matar ele. Tipo, no começo eu tinha muito medo desse bicho, mas agora eu vejo quão ridiculamente burro ele é. Você só espera ele virar as costas pra você e mete alguns tiros e ele morre rapidão. Inclusive ele dropa 15 mil de dinheiro, cara. Ele dropa mais dinheiro do que o cara da motosserra. Aí agora sim a gente pode puxar essa alavanca pros cavalos pararem de cuspir fogo pra gente poder passar por ali. E aí aqui nessa hora, quando você sobe a escada de novo, aparece aqueles inimigos que eu sempre tento posicionar eles certinho pra conseguir tacar fogo neles usando essa lâmpada. É muito engraçado quando eu consigo acertar isso, cara. E aí a gente vai andando até que aparece esses arqueiros e esse cara com a granada. A gente explode a granada na mão dele. Os arqueiros não estão mudando nessa parte, então eu tive que matar eles depois separadamente. Aí depois você mata mais alguns inimigos até chegar nessa porta gigantesca onde você entra na parte mais difícil do jogo. Tô zoando, não é a mais difícil, mas é uma das mais difíceis, que é essa parte onde tem dois arqueiros lá no topo e um monte de inimigo nessa região. O que eu costumava fazer nessa parte era sempre ir correndo pra uma salinha lá no final dela. Só que aqui eu decidi enfrentar eles. E o que eu fiz foi atirar na cabeça dos arqueiros. E eu não sabia disso, mas essa fase fica 70% mais fácil quando você elimina os arqueiros. Porque fica só os inimigos normal ali. O que dificulta um pouco é esses caras com escudo. Então eu fui lá e matei eles mó rapidão. Desci lá embaixo, apertei as duas placas de pressão, né? Usando a Ashley. Aí aquele negocinho sobe, a gente tem que girar. E quando a gente gira, desce um monte de maluco com foice. Essa parte aqui é perigosa pra caramba, porque foice dá muito dano nesse jogo. Depois que a gente mata todo mundo, inclusive esse cara vermelho que dá 5k de ouro, a gente vai pra essa parte onde a gente tem que usar muito rifle. Inclusive, foi por causa dessa parte que eu comprei o rifle. A gente joga a Ashley ali em cima pra ela ficar puxando uma manivela pra ponte ser formada. E enquanto ela faz isso, os granados vão tentar pegar ela. Então tudo que você tem que fazer é proteger ela com o seu rifle. Então eu fui lá, matei geral, ela conseguiu puxar as duas. Peguei ela lá de cima e a gente foi pulando até chegar nessa porta que leva a gente pra esse cenário do jogo, aonde tem mais um mercante. Ah, inclusive é nessa parte que você perde a Ashley pela primeira vez, porque essa imbecil começa a cuspir sangue. Aí ela dá um tapa no Leon, fala pra ele deixar ele em paz e sai correndo. E aí ela vai ficando presa numas armadilhas de ferro que o Salazar fez pra ela, até ela chegar numa parede onde ela é milimetricamente fechada e a parede vira 180 graus e leva a Ashley pra sei lá onde, cara. Aí depois disso a gente liga pra Hannigan pra poder avisar ela que a Ashley foi sequestrada, só que de repente o Salazar consegue tomar conta da transmissão e o Leon fica todo assustado. Caralho, como é que você entrou no lugar da Hannigan? E aí o Salazar vem todo se achando, fala que ele é foda, que ele conseguiu pegar a Ashley, como se ele já tivesse planejado essa armadilha. De alguma forma ele preveu que a Ashley ia ser burra, ia sair correndo naquela parte específica, mas tudo bem. Aí depois dessa parte eu fui lá e falei com o mercante, vendi várias paradas pra ele pra aumentar a minha quantidade de dinheiro e depois upei a minha handgun e pra finalizar upei o meu riflezinho. E agora eu fiz algo que eu nunca fiz na minha vida jogando Resident Evil 4. Eu fui fazer um minigame da stand de tiro. Eu não sabia que esse minigame dava recompensas reais dentro do jogo. Eu achei que era só um jeito de você conseguir colecionáveis, mas não, cara. Se você, assim como eu, conseguir a pontuação máxima nesse minigame, de primeira você vai conseguir uma recompensa de 15 mil de dinheiro. Isso é equivalente a você matar um boss do jogo e as recompensas só vão aumentando conforme vai surgindo mais minigames. Então eu vou tentar fazer absolutamente todos. Aí depois dessa parte a gente volta para aquele corredor, tem essa porta aqui onde a gente entra nessa espécie de esgoto do castelo e começa a aparecer esses mosquitos do Salazar. E pra você matar eles, tudo que você tem que fazer é acertar um tiro de sniper na cabeça deles, que eles morrem instantaneamente. Eles podem dropar itens aleatórios ou podem dropar esse tipo de joia, que a gente vai usar como combináveis em um tipo de jarro que a gente vai conseguir aqui no castelo. Então a gente passa por aqui, mata esses dois que estão aqui no rio, depois entra nessa parte principal, mata mais alguns que aparecem aqui, explora essa área, anda pra cá, até que a gente chega nessa sala onde a gente consegue encontrar essa espécie de manivela que a gente roda para descer essa água. E dentro dessa sala você pode conseguir aquele tesouro que eu falei pra vocês, que é essa espécie de jarro que você vai
combinar com esses itens que você pega dos novistadores. Aí na volta a gente mata mais alguns, passa por aqui até que a gente abre essa porta e entra dentro dessa sala de armadilha bizarra, cara. E aí a gente passa por aqui porque é bem tranquilinho, até que a gente volta pra aquela mesma sala que a gente tava agorinha de pouco, só que agora tem um culto acontecendo lá dentro, com várias pessoas adorando essa espécie de símbolo. E aí a gente vai lá e taca uma granada neles e mata todo mundo, quer dizer, sobra esse cara vermelho porque ele não morre com uma explosão, então a gente vai lá e mata ele. Inclusive ele dropa esse item aí que vale 10k. E todo mundo que morreu também tinha uma Spinal no corpo pra gente poder pegar, olha só que coisa legal, cara. E nessa sala também você consegue acesso à sua segunda máscara de item combinável nesse jogo. Inclusive eu peguei a primeira gema lá no começo do castelo, eu esqueci de falar, mas tudo bem. Aí aqui nesse lugar o mercante ele muda de lugar, a gente vai até ele e vende tudo que a gente pegou, a gente fica com 419 mil. Olha só que coisa boa, cara, porque todas as armas que eu tenho no inventário agora estão upadas no máximo, até onde dá pra upar, e mesmo assim eu tenho muito dinheiro, então eu tava com uma esperança alta de conseguir maximizar tudo. Aí depois a gente vai pra essa parte onde aparece mais um daqueles malucos com cabeça de bode. Aqui eu mato uns inimigos embaixo, e depois a gente sobe, passa por aqui, a gente explode aquele negócio, desce aqui embaixo, mata esses inimigos. E aqui nessa parte eu fui meio burro, cara, porque se você deixar esse cara correr, ele vai pegar uma minigun e vai virar meio que um boss nessa fase, mas você consegue matar ele antes e pegar a chave pra poder sair dessa parte, só que eu não consegui, eu mirei o rifle nele e eu errei o tiro, mano, então ele conseguiu fugir de mim, fazendo com que ele conseguisse chegar até a minigun e me deu bem mais trabalho do que era pra dar, mas enfim, consegui matar ele, peguei a chave e saímos desse lugar. Aí a gente chega nesse lugar onde a gente tem que combinar esses quadros, aí essa porta abre e a gente entra nessa cutscene com o Salazar, que ele fica muito puto com a gente e fala: agora eu vou te matar, Leon. E aí ele manda mais ganados com foice pra vir em cima da gente. Aí aqui é muito fácil, cara, porque na cutscene parece que os ganados estão muito próximo da gente, mas quando vai pro jogo de fato eles estão bem longe, dá tempo da gente fugir facilmente. A gente entra nessa porta, vai contornando e vai matando todo mundo aqui, vai atirando nessas luzes que caem nos inimigos e tacam fogo neles, vai matando todo mundo até que a gente chega nessa sala onde a gente tem que apertar esse botão pra essa ponte ser formada, e aí spawna dois malucos com rocket launcher lá no meio da sala, e aí é só você ficar dentro dessa sala porque daí eles vão tacar a bazuca e ela vai pegar na porta, nem vai te dar dano. E eles morrem com um tiro, inclusive, eu não sei porque eles são muito pouco resistentes. E aí a gente vai no meio dessa sala, pega esse símbolo que a gente vai precisar pra abrir aquela porta que foi fechada no começo do castelo, e abre essa outra porta, a gente chega nesse outro cenário, a gente vai andando até que a gente sai aqui fora, encontra esses corvos que a gente pode matar usando uma granada flash, pega um monte de tesourinho nessa fontezinha de água que tá caindo aqui, passa por essa outra porta até que a gente chega no temível labirinto, que tá cheio de cachorro. Inclusive eu morri várias vezes nessa parte porque eu tomava hit kill dos cachorros, já que a minha vida máxima tava bem baixa, então essa parte foi bem chata de passar. Mas enfim, a gente pega as duas partes daquele emblema pra poder abrir aquela porta, e quando a gente abre ela, começa a cutscene com a Ada. Essa cutscene é muito foda, cara, porque é o primeiro encontro que a gente tem com ela no jogo, e por algum motivo ela bota a arma nas nossas costas como se ela quisesse intimidar a gente, o que não faz sentido, porque ela já salvou nossa vida outras duas vezes, né? E aí a gente vai lá e bota a faca no pescoço dela, só que daí quando o Leon percebe que é o amor da vida dele, ele desiste e deixa ela viver. E aí ela solta um óculos que dá um flash por algum motivo. Isso não faz nem sentido, cara, mas tudo bem. E aqui tem esse mercador que ele não vende nada de especial, eu só aproveitei pra poder vender as coisinhas mesmo. E aqui, cara, pela primeira vez eu consegui ter mais de $500 mil de dinheiro acumulado. Olha só que legal, ficamos com mais de 500 mil na conta. Aí depois a gente passa por essa porta e chega nessa sala que tem várias mesas de jantar, e anda mais pra cá e entra aqui. E quando eu entrei aqui, cara, eu me deparei com um novistador e eu tomei um jumpscare fudido, porque eu não lembro que tinha um novistador aqui, mano. Eu não sei se esse bicho foi introduzido aqui por alguma atualização que a Capcom fez, ou se é por causa desse mod gráfico que eu tô usando, né? Eu tô usando o HD Project. Eu acho que é por causa do mod, cara, porque eu já zerei esse jogo diversas vezes e eu não lembro de ter novistador nessa sala. Isso me deixou confuso. Enfim, depois de matar eles eu cheguei numa parte fodida, que é essa parte onde você é preso no meio dessa sala com um garrador. Essa parte é bem fácil se você tiver uma granada explosiva, porque você consegue sair dessa jaula estourando o cadeado dela. Só que se você não tem, assim como eu, porque você vendeu lá pro mercador, você tá fodido, mano. Então eu morri várias vezes nessa parte, mas enfim, eu consegui matar o garrador, porque não é muito difícil não, ele vira as costas pra você com bastante frequência. Aí depois você passa por essa porta, dá um tiro na cabeça daquele cara de vermelho, e agora você percebe que existe esse novo tipo de plaga, que é uma aranha, cara. Você tem que matar essa porra dessa plaga 2 vezes, uma na cabeça do cara, depois ela desprende do corpo dele e vem pra cima de você, e aí você tem que matar ela de novo. Enfim, descendo aqui embaixo você puxa essa alavanca pra essa ponte poder se formar, e aí aqui vem uns caras de escudo pra tentar te matar. Enfim, eu matei todo mundo, geral foi morto por Lux, o herói. E nessa parte o jogo simplesmente te dá uma bazuca de graça, que a maioria das pessoas usam ela pra matar o verdugo, né? Eles dão hit kill no verdugo.
Só que eu vou vender ela, porque sim, foda-se, ela dá 15 mil e isso vai me ajudar no meu objetivo. O Verdugo a gente vê depois. Aí depois de vender a Rocket Launcher, a gente entra nesse cenário onde o Luiz aparece novamente, todo felizinho, falando: Leon, eu consegui o antídoto, vocês vão poder se curar da plaga. Aí o Cedric aparece nas costas do Luiz e enfia aquela porra daquela plaga no peito dele, atravessa o corpo do Luiz e taca ele no chão com tudo e mata o nosso melhor amigo. Inclusive ele pega o antídoto da mão do Luiz pra não deixar a gente se curar, até porque se a gente se curasse agora o Cedric não ia conseguir fazer mais porra nenhuma, né? Ele ia ficar todo fudido ali, porque ele só é forte, o Cedric, porque ele controla os ganados. Inclusive ele tem o poder de controlar o Leon e a Ashley. Mas enfim, o Luiz começa a sangrar ali no chão, o Leon tenta curar ele, mas o Luiz mesmo já desiste e dá uns remedinhos pro Leon pra poder atordoar o avanço da plaga no corpo dele. Isso já foi o suficiente, o Luiz pode morrer em paz. E aí a gente descobre pra onde a Ashley foi quando ela virou 180 graus naquela parede. Ela foi parar bem ali. E pra você soltar ela, você só precisa quebrar esses 3 ferros que estão prendendo ela com um tiro. Tem que tomar cuidado pra não acertar ela aqui. Mas enfim, nessa parte você tem que matar esses ganados que vão tentar ir pra cima dela. E depois de você matar todos eles, um ganado vai dropar uma chave que a Ashley pega e entra nessa porta. E agora a gente vai controlar a Ashley. Olha só que bosta, né? Porque a Ashley é fraca pra caralho, não tem arma nenhuma. Essa parte com a Ashley é muito simples de passar. Primeiramente eu taquei fogo nesse primeiro ganado. Você pode usar essas lâmpadas pra fazer isso, funciona muito bem. Aí depois eu fiz a mesma coisa com esse segundo ganado. Aí a gente abre essa porta, vai andando por aqui, até que a gente entra nessa sala onde a gente tem que apertar esse botão para essa porta abrir. A gente pega esse emblema que a gente vai usar lá na frente, abre essa outra porta e entra nessa sala escura. Vai iluminando com a lanterna até que a gente chega nesse puzzle, que é bem fácil de resolver. Na verdade, a primeira vez foi difícil pra caralho, mas agora eu já decorei, então assim, tá de boa. Aí depois você chega aqui nesse baú, pega esse tesouro, aí a parede vira e você consegue pegar uma chave, até que de repente todas as estátuas ganham vida. Essa é a parte mais assustadora desse jogo, na minha opinião, cara. E aí a gente tem que sair correndo e a gente faz o caminho todo de volta, até que a gente entra dentro dessa sala, bota uma chavezinha ali, gira essa manivela, sobe essas escadas e vai andando em direção ao Leon de volta. Aí a gente reencontra a Ashley, ela fica toda feliz, enfim, ela dá vários itens pra gente que ela pegou quando ela tava sozinha lá naquela parte. E agora só nos resta conseguir a última parte da chave pra poder abrir aquela primeira porta principal do castelo, então nós vai em direção a ela agora. Mas antes a gente precisa pegar a Broken Butterfly, que é a minha arma favorita desse jogo, que você consegue ela de graça se você fizer um backtracking com a Ashley. Você tem que voltar naquela parte onde você matou os corvos com granada flash lá na fontezinha. Tem uma porta trancada ali, mas você consegue tacar a Ashley pela janela e aí ela destranca por dentro pra você. E dentro desse lugar você consegue a Broken Butterfly, que é de longe a arma mais poderosa se você estiver jogando pela primeira vez no jogo. E aí eu fui lá, voltei no mercante, vendi todas as minhas paradas e upei a Broken Butterfly pro máximo. Eu só não upei a capacidade dela porque é burrice você fazer isso, já que quando você upa a capacidade da arma, você ganha a capacidade mais as munições. Então dá pra gente zerar as munições da Broken, já que as munições dela são bem raras, e depois a gente upa a capacidade. Olha só que coisa maravilhosa. Bom, e agora a gente pode seguir reto. Então a gente volta lá pra aquela parte principal, passa por aquela porta, a gente encontra esse mecanismo, pede pra Ashley ficar pra trás, a gente vai andando e chega nessa sala, que é a sala mais bizarra do R4, aonde aparece uns cavalos de pedra que cospe fogo e tem um chão de lava. Sei lá, cara, que é muito esquisito. Enfim, matei todo mundo, aí cheguei naquele cavalão final, matei o cavalão final, subi essas escadas que deu acesso à última parte da chave. Aí depois eu só fazia o caminho de volta até a Ashley e a gente sentou nesse kart aí, né, que é essa espécie de trenzinho que ela levou a gente de volta lá pro começo do castelo. E a gente coloca a chave na porta e ela finalmente é liberada. Olha só que coisa legal. Aí no final dessa sala tem outra porta que você vai ter que entrar em outro kart e aí você vai ser levado pra essa parte do castelo. E aqui tem um quadro que atrás dele tá escondido 5k de dinheiro. Tem vários desses quadros espalhados pelo castelo e podem ficar tranquilos que eu peguei todos, mas como eu falei, eu não quero ficar falando cada mísero item dinheiro que eu peguei. Aí a gente chega nesse cenário que tá lotado de porta. A primeira coisa que eu fiz foi entrar no mercante. Eu falei com ele, upei a minha shotgun, vendi algumas coisas, fiquei com quase 600 mil de peseta. E aqui, meus amigos, tem o nosso segundo minigame de stand de tiro do jogo. Conseguimos a pontuação máxima, pegamos os 6 colecionáveis que dá pra pegar e conseguimos 25k de dinheiro. Isso é muita coisa, cara. Eu não sabia que essa merda dava tanto dinheiro, senão eu teria feito desde a primeira vez que eu joguei esse jogo na minha vida. E depois eu fui conseguir a primeira chave desse lugar, que é matando essas estátuas malditas, que elas ganham vida e vêm pra cima de você. Tudo que eu fiz foi dar um tiro de Broken Butterfly na cabeça de cada uma e tacar flash nelas, né? Eu fiz isso 2 vezes porque vem 6 estátuas. E aí depois eu fui lá e peguei esse cálice, né?
né? As chaves nesse jogo, elas têm um formato muito peculiar. Aí depois eu fui voltando, entrei nessa outra porta. Aqui você tem que pressionar essas 4 placas de pressões. Então você posiciona 2 estátuas, posiciona a Ashley ali e pisa na outra. E essa porta abre. E dentro dessa porta o Ramon Salazar tá ali, sozinho. Eu não sei porque que o Leon não mata esse cara, mano. Ele tem um monte de oportunidade, ele não faz nada. Inclusive essa armadilha do Salazar aqui é patética. Ele faz basicamente um teto com espinhos e ele sai correndo da sala e o Leon fica parado só vendo ele correndo e não faz porra nenhuma. E a gente vai lá, destrói essa armadilha, né? Muito fácil, inclusive, pra destruir essa porra. É só dar tiro nos bagulho que estão no teto. E aí a gente chega nesse corredor onde a gente vai andando. E aqui, cara, é o seguinte, a Ashley, ela fica pra trás e os ganados vêm querer matar ela. O que não faz sentido porque, pelo amor de Deus, né? Os caras, eles têm que usar ela. Eles estariam indo contra o próprio plano do chefe deles, mas foda-se. Eu queria fazer com que a Ashley fosse na minha frente, porque daí eu queria ver o que o jogo ia fazer. Então eu fui meio que empurrando ela, mas daí na hora que a gente chegou perto da porta, ela teletransportou pra trás de mim e ficou presa lá. Então eu tive que matar os caras de qualquer jeito. E aqui nós conseguimos acesso à segunda chave em formato de cálice. E aí a gente pode ir pro próximo cenário do jogo, mas antes a gente tem que matar esses inimigos que estão protegendo a porta, que foi bem fácil de matar. E aí aqui inclusive você encontra o seu último combinável com a máscara, aí você já consegue vender ela de novo. Botei as 2 chaves ali, abri essa porta e eu e a Ashley fomos andando pra frente até que a gente chega nessa sala onde tem esse ninho gigantesco de novistador. Inclusive essa aqui é a segunda vez no jogo que a gente perde a Ashley. E de um jeito completamente bizarro, um novistador simplesmente sequestra a mina e leva ela pra longe como se não fosse nada. Aí aqui tem uma estratégia muito interessante que você pode fazer, como eu fiz, que é virar pra trás, correr e entrar nessa janela que o novistador não consegue atravessar. E o novistador, quando ele tá voando, você consegue matar ele com um tiro. Foi exatamente isso que eu fiz com todos. Aí se você quiser, você pode destruir esse ninho de novistador, que você vai conseguir uma porrada de item que você pode vender depois no mercador. Isso é muito bom, cara. Aí depois tudo que você tem que fazer é puxar essa alavanca pra corrente esticar e você estoura as 2 correntes, a ponte vai descer e você passa por essa porta e chega nesse novo mercante. E aqui eu dei upgrade na minha handgun, né, que é a pistola inicial, e também upei o meu rifle. E também vendi todos os tesouros que eu tinha no meu inventário, a minha máscara, 2 daqueles jarrinhos que você pega pra poder combinar com os negócios do novistador. Vendi todas as ervas também, vendi tudo que dava, cara. Fiquei com coisa de 620 mil. E aí a gente vai pra essa próxima parte, onde a gente usa o nosso binóculo e vê que a Ashley tá sendo levada pra um lugar esquisito pra fazer uma espécie de ritual satânico. E aí a gente vai andando, vai matando os inimigos, tem mais cara com catapulta que eu tive que matar também porque eles enchem o saco. Aí depois a gente entra nesse lugar e aqui nesse lugar tem umas madeiras que estão segurando esse mecanismo. Você tem que quebrar elas pra poder puxar essa alavanca e o mecanismo vai funcionar. E aí a gente consegue passar pela próxima porta, mas antes aparece um monte de inimigo aqui, arqueiro, cara atacando bomba, cara com foice. E aí, depois de matar todos eles, eu finalmente posso passar por essa porta. E aí a gente chega numa ponte que aparece 3 malucos com escudo e mais um monte de inimigo. Aparece um cara com rocket launcher também. E, enfim, cara, essa parte é um inferno. Eu matei todo mundo. Mano, essa parte eu saí dando um chute em geral. Eu simplesmente entrei no meio dos inimigos e comecei a dar bicuda sem parar. Aí depois disso a gente chega numa das partes mais difíceis desse jogo, que é a parte onde você tem que enfrentar 2 garradores ao mesmo tempo. E um deles é até mais forte do que o normal, porque ele tem uma espécie de armadura. Enfim, algumas pessoas usam a rocket launcher aqui, mas nem precisa, cara. Aqui é ridiculamente fácil de passar se você tem uma Broken Butterfly upada no máximo. Se eu não me engano, é 2 tiros nas costas dele só. E foi exatamente o que eu fiz. Matei todo mundo, moleque. E tinha bastante inimigo aqui, porque eles estavam meio que protegendo a sala onde a Ashley tava agora. E quando a gente entra lá, o Salazar tinha uma armadilha pronta pro Leon, que ele aperta o botãozinho e o chão simplesmente abre e o Leon cai. E aí o Salazar, ele bota aquela espécie de fone de ouvido pra poder ouvir a morte do Leon. Só que o Leon é muito foda, ele vai lá e prende o gancho dele e mete um tiro no negócio que estoura o tímpano do Salazar. Mentira, não estoura, mas deixa o Salazar muito puto. E aí ele resolve apelar e manda aquele verdugo e matar a gente, que pra mim é de longe o boss mais difícil desse jogo. É o mais rápido, é o que tem mais vida e é o mais resistente, e talvez seja o que dá mais dano. E caindo nesse lugar você consegue ter acesso à coroa, que é o tesouro combinável que dá mais dinheiro do jogo inteiro. E pra você conseguir completar ela, você precisa matar o verdugo, até porque ele tá com uma das partes dela. Aí eu fui lá, conversei um pouquinho com o mercador, dei uma upada na Broken Butterfly, até porque ela vai ser a minha arma principal nessa boss fight, já que eu vendi a porra da Rocket Launcher, né? Então vou ter que matar ele na raça mesmo. Aí eu fui lá, subi as escadas, fui andando, aí a gente vai esquivando desse bicho, ele vai tentando acertar a gente, até que a gente chega nessa alavanca e a gente chama o elevador pra poder descer. Só que antes da gente conseguir sair da sala, o verdugo aparece. E o melhor jeito que você tem pra dar dano no verdugo é congelando ele, até porque ele tem uma carcaça absurda, você não consegue acertar ele com bala direito. Então a gente vai lá e usa esse tanque de gelo pra poder congelar ele, dá uma bicuda nele e mete o máximo de bala que dá pra meter nesse otário.
Enfim, eu tive que fazer isso com todos os tanques de gelo dessa sala pra matar esse bicho, porque ele tem muita vida. Mesmo eu dando tiro de Broken Butterfly, ele não morre fácil. E aí assim que você mata ele, você consegue pegar a parte da coroa e o elevador sobe. E assim que a gente desce o elevador, começa a passar uma cutscene do Saddler mandando um novo inimigo vir atrás da gente, que é o nosso amigo de infância, o Krauser, que ele foi completamente dominado pelas plagas. E aí a gente chega nesse lugar onde tem esse mercante e mais um minigame de tiro, é óbvio que eu vou fazer. E terminando ele, eu ganhei míseros 35 mil de dinheiro. Olha só, meu bolso está lotado. Daqui a pouco eu vou ficar com R$1 milhão, mano. E aí depois que você passa por essa porta, você encontra os seus velhos amigos ganados da vila. Quando eu tava jogando esse jogo pela primeira vez, eu me senti feliz, cara, porque eu tava com saudade deles. Eu não aguentava mais ver aqueles malucos do castelo usando aquelas paradas esquisitas lá. Enfim, a gente vai lá e mata eles e depois a gente desce essa escada, usa esse mecanismo pra poder fazer o carrinho descer, só que ele é travado por um ganado. Então a gente vai lá, sobe, destrava e quando a gente volta pra poder fazer o mecanismo funcionar de novo, um cara da motosserra aparece. O que seria algo ruim pra você, mas pra mim, como eu falei, é algo muito bom porque significa mais dinheiro. Então depois a gente mata ele, faz o negócio descer, pega a granada, coloca a granada na pedra, a pedra explode, mata esses granados aqui, entra nessa parte e agora aparece 2 El gigantes pra você enfrentar ao mesmo tempo. E aqui é o seguinte, cara, existe um mecanismo dentro dessa sala que faz com que você consiga matar um El gigante usando a lava. Só que os 2 dropam dinheiro, então obviamente eu não posso fazer isso, eu terei de matar os 2. Que não é algo muito difícil não, a minha estratégia foi focar o fraco primeiro, porque o que torna essa boss fight difícil é que tem 2 El gigantes vindo em cima de você ao mesmo tempo. A partir do momento que só tem um, fica muito fácil porque esse ambiente ele é muito largo, ele é aberto, é o maior cenário de boss fight do jogo, se eu não tô enganado. Então eu só foquei no mais fraco, matei ele e depois foquei o mais forte, que foi fácil de matar também. Tudo que eu precisei fazer foi ir pra longe dele, ficar dando tiro de rifle e depois cortar a plaga dele. Aí a gente chega nesse lugar onde aparece um monte de novistador, se eu não me engano essa aqui é a parte que tem mais desses insetos do caralho. E aí a gente ativa esses 2 botões pra essa luz queimar essa parte não faz nem sentido, mas tudo bem. Aí nós chegamos nessas armadilhas esquisitas que elas vão esmagar você se você não prestar atenção, então a gente vai lá, passa por elas e chega nesse elevador mágico. E eu digo que ele é mágico porque não parece que tem nenhuma tecnologia aqui pra fazer ele subir. Enfim, aqui nesse elevador também você consegue a última parte da coroa. E agora, meus amigos, nós chegamos no mercante que dará o nosso primeiro exclusivo. Essa é a primeira vez no jogo que nós conseguiremos colocar uma arma no máximo. Pra você que não sabe, quase todas as armas do jogo têm uma habilidade especial que você só consegue depois de colocar ela no exclusivo, né? Por isso que ela tem o nome, a habilidade é exclusiva dessa arma. Por exemplo, a handgun, que é essa pistola inicial, o exclusivo dela faz com que a chance que você tem de dar um dano crítico aumenta em 5 vezes. Já o rifle inicial, o exclusivo dele é que o poder de fogo dele fica muito alto, ele fica com 30. Pra você ter uma noção, o rifle semi-automático do jogo, o exclusivo dele é que ele atira muito rápido. Só que ele só tem 15, é metade do dano que esse aqui dá. Então eu fui lá e coloquei a handgun no máximo e depois eu coloquei o rifle no máximo, que são as 2 armas que dá pra colocar no máximo agora. E aí eu pensei, finalmente posso ir para a próxima pistola. Então eu fui lá, vendi a handgun e comprei a Punisher, que é a segunda pistola que você consegue no jogo. Eu pensei em fazer em ordem das pistolas que você consegue. Depois da Punisher eu vou comprar a Red 9 e depois da Red 9 eu compro a Blacktail. Enfim, peguei a Punisher e comprei todos os upgrades que tava pra comprar nesse momento ali no mercante. Obviamente também não dá pra mandar ela pro exclusivo, já que você consegue ela um pouco depois da handgun. Vai demorar um pouco mais pra botar ela no exclusivo. E o rifle eu pensei em vender só depois, porque eu quero usar um pouquinho desse firepower dele, que tá muito alto e vai ser muito útil em algumas partes aqui pra frente. Mas enfim, cara, tô feliz, conseguimos o nosso primeiro upgrade máximo. Depois a gente vai andando, encontra mais alguns inimigos aqui, depois a gente mata todos esses inimigos aqui que estavam em volta dessa fogueira por algum motivo. Depois a gente pula dentro desse lugar, roda essa manivela pra poder descer dentro dessas catacumbas. Esse lugar é muito bizarro, mas eu acho ele muito legal. E aqui você vai descer até que você chega nessa parte que tá cheia de ganado e armadilha. E aqui você encontra 2 malucos com motosserra, que é muito bom pra mim. Inclusive essa parte aqui do jogo é a parte que mais tem desses caras com a motosserra. Então depois de passar essa parte, que foi bem difícil, porque aqui spawna bastante ganado, a gente abre essa porta, anda mais um pouco e chega em
em mais uma daquelas salas que tem aqueles tetos com espinhos. Só que aqui tem umas plagas no chão que elas tentam te matar. Mas não é uma parte muito difícil não, passei bem de boa. Aí depois a gente vai andando pra frente até que a gente chega finalmente nessa parte dos carrinhos, que é uma parte bem legal do jogo. Inclusive no remake essa parte é muito mais divertida que no clássico, na minha opinião. E aí aqui nessa parte você vai andando com o carrinho enquanto vai pulando os ganados dentro dele. Alguns são burros e acabam pulando fora do carrinho. Eu acho isso bem engraçado, porque eles fazem isso, não importa o que você faça. E aí em determinado momento pula um cara da motosserra dentro do carrinho. E aqui foi muito fácil de matar ele, porque o meu rifle tá extremamente forte, então eu dei muito dano nesse maluco, não sobrou nada pra ele. Aí depois a gente vai andando mais um pouco de trenzinho até que a gente para em outra parte, onde pula mais um cara da motosserra aqui dentro. E aqui você tem que matar ele rápido, porque já tá se aproximando da parte final dos trilhos com o carrinho. Então eu fui lá e matei ele bem de boa, até que o carrinho começa a acelerar pra caramba. E aí a gente tem que pular pra fora dele, porque senão a gente vai cair no abismo. E aí chegando aqui nós conseguimos essa chave e conseguimos voltar também de volta pra superfície. E agora a gente pode entrar nessa porta que tava trancada, pegar esse elevador e chegar nessa sala onde tem uma estátua gigantesca do Salazar. E aí a gente tenta sair pra fora dessa sala, só que de repente as duas pontes ficam submersas debaixo da água. Então a gente tem que matar esses inimigos aí e puxar essas alavancas pra fazer essas pontes subir de novo. E na hora que a gente vai tentar sair dessa sala, a estátua do Salazar simplesmente ganha vida e começa a correr pra cima do Leon. Essa aqui é uma das partes mais bizarras do jogo que foi consertadas no remake. O R4 clássico eles não se importavam muito com a lógica, eles só queriam fazer um jogo divertido mesmo. E eu valorizo isso, cara, que se foda a história e a lógica, pau no cu de todo mundo. E aí a estátua até quebra esse castelo aí, tenta correr atrás do Leon e a gente tem que pular de novo pra não cair no abismo novamente. É, mano, o Leon ele tá caindo no abismo toda hora. E aí a gente sobe aqui e finalmente chega numa das últimas partes aqui do castelo, que é a torre do relógio. Inclusive nessa parte tem uma cutscene muito boa que o Leon finalmente faz algo contra o Salazar, mano. Ele tá com uma faca na mão dele e ele fica todo: ai meu Deus, Leon, por que você fez isso comigo? Tipo, o cara podia ter dado um tiro de bazuca no Salazar e já ter matado ele há muito tempo, tá ligado? Eu não sei porque que o Leon não fez isso, mano. E aí o Verdugo fica puto com a gente, pega a faca que tá na mão do Salazar e tenta arremessar no Leon, só que o Leon desvia farmando aura. Bom, essa parte é bem engraçada, a gente vai subindo aqui pelas escadas enquanto o maluco tenta atacar uns barril na gente, a gente só tem que desviar. Na verdade, a gente nem precisa ficar na escada, dá pra gente contornar por aqui e matar ele pelas costas. E aí a gente chega nesse elevador no qual a gente tem que subir, só que a gente não pode deixar ganados vivos aqui em cima, porque eles fazem peso no elevador e o elevador não sobe se tiver mais de 3 pessoas aqui em cima. Então a gente vai matando geral até que a gente chega no topo. Aí a gente vai andando por aqui, a gente encontra mais um mercante que não vende nada de interessante, entra na porta e finalmente vamos para a boss fight contra o Salazar, que é a boss fight contra o maior inimigo do jogo. Se eu não me engano, ele é maior que o El Gigante em questão de espessura. Inclusive o outro Verdugo se funde com ele. Eu não sei porque o Salazar não mandou logo os dois Verdugos pra ir matar o Leon. Eu acho que aquela boss fight ia ficar 2 vezes mais difícil se fosse 2 Verdugos, né, cara? Enfim, o Salazar é burro, porque ele se fundiu com o Verdugo e desperdiçou todo o potencial desse Verdugo, porque essa boss fight com o Salazar é muito fácil. Você só tem que acertar um tirozinho nesse olho dele e aí ele vai deixar o Salazar completamente exposto pra você encher ele de bala. E é isso, mano. Matamos facilmente esse velho caquético. E aí a gente sai pegando um monte de barril pela sala, pega um monte de item, sobe aqui em cima, pega o dinheiro que ele dropa, que é 50k de peseta, é coisa pra cacete. Passa por essa porta e a gente chega nessa parte aqui, onde a gente desce essa corda, entra nesse elevador e chega nesse mercante, que ele é um dos mais importantes pra esse desafio. Chegando nele, eu já vendi tudo que eu podia vender ali pra conseguir um máximo de dinheiro e coloquei a minha Punisher no exclusivo. Pra você que não sabe, a Punisher é a arma com menor poder de fogo do jogo, é que menos dá dano, porém ela consegue atravessar os inimigos e no exclusivo ela consegue atravessar até 5 inimigos de uma vez só se eles estiverem em fileira. Isso é muito bom pra inimigos que usam escudo, né? Mas eu acho ela uma das piores pistolas do jogo, até porque ela é muito situacional. Então, depois de colocar ela no exclusivo, o que eu fiz foi vendê-la. E também nesse ponto do jogo conseguimos colocar aquela shotgun que a gente pega de graça lá na casa da vila no exclusivo. E pra você que não sabe, o exclusivo dela é que ela consegue dar basicamente o mesmo dano, não importa a distância. Então eu fui lá e vendi a shotgun também, vendi o rifle também e fiquei com coisa de 1 milhão de pesetas. Eu finalmente consegui juntar os 1 milhão. E agora tá na hora de substituir essas armas. Então eu fui lá e comprei a Red 9, né, pra substituir
substituir a Punisher. Depois eu comprei a Riot Gun pra poder substituir a Shotgun padrão. E pra finalizar eu comprei o Stingray, que é o rifle semi-automático pra poder substituir o outro rifle. E, obviamente, já fui upar elas também, né? A Renine, de cara, eu já consegui mandar ela pro exclusivo nesse ponto do jogo. Eu acabei de pegar a arma e já consegui mandar ela pro exclusivo. Isso foi absurdo, cara. Eu não lembrava que eu conseguia mandar ela pro máximo já nesse ponto. E o exclusivo da Renine tem o mesmo efeito do exclusivo do primeiro rifle. Ele basicamente aumenta o firepower absurdamente. Ela fica com 6 de firepower. Isso pra uma pistola é muita coisa. É o dano de uma shotgun inicial, pra você ter noção. E a segunda arma que eu fui upar é a Riot Gun, a nossa segunda shotgun que nós conseguimos no castelo. E a gente também conseguiu mandar ela pro exclusivo já nesse ponto do jogo. Mas beleza, depois disso eu fui lá e vendi a Riot Gun pra partir para a próxima shotgun, que é a Striker. Eu vendi a Riot Gun agora porque ela ocupa bem mais espaço do que a Striker. E como minha maleta é pequena, eu priorizei essa shotgun agora. Fui lá e upei toda ela. Claro que não vai dar pra mandar ela pro exclusivo agora, até porque você consegue ela muito mais tarde no jogo. Então a gente só vai conseguir mandar ela pro exclusivo bem mais pro final. E depois fui lá e upei tudo que dava pra upar do Stingray agora, que também é uma arma que ainda não desbloqueamos o exclusivo. E depois disso eu fiquei até um pouco pobre, cara. Eu fiquei com coisa de 150 mil de pesetas. Quer dizer, isso é bastante coisa, na verdade, só que eu não tava acostumado a ter esse tanto de dinheiro, porque desde o começo do jogo eu sempre tive mais de 300 mil de peseta. Mas enfim, agora a gente vai pro próximo cenário do jogo, que é a ilha. A ilha, ela leva a gente de barquinho até lá, depois ela simplesmente abandona a gente e a gente tem que chegar sozinho lá. Aí chegando aqui na ilha, eu fui andando e dei de cara com essa luz, que você pode quebrar ela pra você não ser detectado pelos inimigos, mas eu resolvi passar por cima dela mesmo, porque foda-se, eu queria que todo mundo viesse pra cima de mim pra eu poder matar geral logo. E aí, de repente, você é apresentado a esse novo boss da ilha, que é o JJ, que é esse maluco que carrega essa metralhadora giratória na mão e ele tem bastante vida também, então foi bem difícil de matar ele, mas pelo menos ele dropa muito dinheiro, ou seja, sempre que ele aparecer, vai ser bom pra mim. Aí depois a gente vai lá na porta, ativa esse laser, posiciona o negócio ali, ele vai abrir a porta, aí você passa por aqui, e aqui tem mais uma daquelas pedras que você tem que desviar. Nesse caso você não precisa correr dela, pelo menos, é só você dar uma esquiva foda. Aí depois você mata mais alguns inimigos até que você sobe nessa escada e chega nessa parte onde você encontra esse inimigo e entra nesse lugar e você vai encontrar o tesouro mais valioso da vila, que é esse gatinho. Aí depois disso aparece uma parte onde tem um monte de ganado, tem um maluco com bazuca na mão, tem uns arqueiros chato pra cacete. Eu contornei eles por aqui, matei geral, passei essa porta e depois fui andando e dei de cara com esse mercante. Aqui eu upei a capacidade da Broken Butterfly e também upei o Firepower da Striker. Depois eu fui lá e matei esses inimigos aí na frente com o rifle, passei por essa porta, peguei esse dinheirinho no armário, depois enfrentei esse inimigo que tem aí na frente e depois dele tem uma das partes mais icônicas desse jogo, que é quando o ganado sai pegando fogo de dentro do freezer. O cara esperou a vida toda dele pra fazer isso, o maluco tava pegando fogo lá dentro e só tava esperando a hora de sair pra poder dar jump scare no Leon. Essa parte é muito engraçada, cara. Aí depois a gente entra nessa porta e conhece esse novo inimigo do jogo, que ele não é um boss, ele é só um ganado reforçado com armadura, ele é gigantesco, cara. Aí depois de matar ele, aqui nessa sala tem alguns tesouros pra você pegar, inclusive você consegue aqui o seu primeiro combinável com o gatinho. Aí depois a gente sobe aqui e abre essa porta e de repente a gente tem uma cutscene com a Ashley, que ela tá batendo na porta desesperada pra sair. Aí o ganado fica puto com ela e joga ela no chão, inclusive ele percebe que tem uma câmera apontando pra ele, aí o cara faz a câmera ser desconectada, eu não sei como que ele sabia que o Leon tava aqui, mas tudo bem. Aí depois a gente vai pra esse próximo cenário do jogo, onde aparece mais um daqueles minigames de stand de tiro. E aqui, se eu não me engano, é o minigame final. Então eu fui lá e consegui a pontuação máxima novamente. Esse aqui é o mais difícil de todos, mas pelo menos eu consegui uma recompensa de 50 mil de dinheiro. Olha só que coisa maravilhosa que esse mercante nos deu. Aí depois a gente passa por essa parte onde tem esses malucos chato aí tacando bomba, e depois aparecem uns arqueiros também. E essa parte é bem maçantezinha, porque o bagulho fica abrindo e fechando, não dá pra você matar tudo de uma vez. Aí a gente entra nessa sala e agora a gente tá atrás do cartão pra poder abrir a porta que tá aprisionando a Ashley. Só que a gente tem que evoluir esse cartão, e pra conseguir o primeiro nível a gente tem que entrar nessa sala onde você encontra esse Regenerator, que é o bicho mais assustador desse jogo. O nome dele em si já é assustador, né? É um bicho que você mata e ele regenera, tipo, que porra é essa, tá ligado? Enfim, você faz esse puzzlezinho pra poder entrar nessa sala e você consegue acesso ao cartão de nível 1. E na hora que você pega o Regenerator, ele levanta, né? Ele ganha vida e vai pra cima de você. E pra matar ele eu usei a estratégia mais clássica de todas, que é simplesmente dar um tiro na perna dele e nas costas dele e ficar esfaqueando a bunda dele, porque ele toma stagger pra cada facadinha que você dá. Isso significa que ele nunca vai levantar e você vai conseguir matar ele até o final usando a faca. Fiz isso com esse primeiro aqui, aí depois você vai dando e encontra outro. Fiz isso com esse outro também, até porque economizar munição nesse jogo é a melhor coisa que dá pra você fazer. Aí a gente usa esse cartão pra poder entrar
nessa sala pra conseguir o segundo nível de cartão. E aqui nessa sala aparece mais um Regenerator. Só que nessa sala também você consegue acesso a esse scope que você pode colocar no seu rifle, que é um scope que te permite saber qual que é os pontos fracos do corpo do Regenerator e matar ele com muito mais facilidade. Pegamos o cartão de nível 2, só que pra abrir a porta da Ashley nós precisamos do de nível 3. Aí a gente volta, passa por esse Regenerator aqui, depois passa por essa porta e aqui você se depara com aquele minigame que você pode pegar os caras com a máquina e tacar dentro do buraco. Só que quando você faz isso você perde o que eles dropam. Então, infelizmente, eu tive que deixar a diversão de lado e matar eles do jeito normal mesmo pra poder pegar o máximo de dinheiro possível. Aí a gente abre essa porta, passa por essa sala, entra nessa outra porta e a gente dá de cara com esses dois guardas que estão na frente da porta da Ashley. E aí a gente vai lá, mata esses dois, apesar de que a gente não consegue abrir a porta dela por enquanto. É bom matar esses caras, né, pra Ashley poder se sentir um pouco mais segura. Aí depois a gente atravessa essa porta, aparece um monte de inimigo aqui que a gente mata tudo, desce essas escadas, passa por essa outra porta, depois entra nessa outra porta e você finalmente encontra o cartão de nível 3, que tá dentro do corpo de um Regenerator muito mais forte do que os Regenerators normais, porque esse aqui, ele é espinhoso. Mas foi muito fácil de matar ele, cara. Eu matei ele de longe mesmo, não cheguei nem perto. Inclusive a estratégia da faca não funciona com ele, até porque se você chegar perto dele, ele vai te espetar. Então foda-se, matei ele normal mesmo. Aí depois a gente sai nessa área do jogo que é completamente opcional, você não precisa vir aqui. Só que aqui tem vários corvos que eu queria matar, só que aconteceu a mesma coisa que aconteceu no começo do jogo, não tinha nenhuma granada flash e os corvos estavam no alto dessa vez. Então eu tive que jogar a granada num ângulo de 90 graus que fazia com que ela explodisse exatamente no ar e matasse todos os corvos. Eu sou muito foda. Inclusive nesse mercante eu consegui mandar o nosso segundo rifle pro exclusivo. E como eu falei lá atrás, o exclusivo desse rifle faz com que ele basicamente vire uma metralhadora de rifle. Você consegue atirar muito rápido com ele. E isso é bem roubado caso você tenha muitas munições de rifle pra gastar, porque a longo prazo ele vai dar bem mais dano do que o outro rifle. Bom, depois a gente volta, passa por aqui, volta pra aquela sala de novo, onde aparece mais um monte de ganado, eles spawnam aqui. A gente mata todos eles, passa por essa porta e finalmente abre a porta onde a Ashley tava. E ela tava lá toda triste, toda cabisbaixa, mas quando ela vê o Leon, ela fica toda feliz. E aqui nessa parte aparece um aviãozinho que ele vem pela janela, inclusive isso aqui é muito estranho, cara. Como que os caras entregam uma mensagem desse jeito? O cara que projetou esse aviãozinho é o melhor engenheiro do mundo. Aí saindo dessa sala você tem que matar mais alguns inimigos aqui, aí depois a gente vai pra outra sala onde aparece mais um monte de inimigo. A gente mata tudo, aperta esse botão pra poder abrir essa porta. Aí na hora que abre essa porta passa um monte de inimigo por ela, a gente mata todos eles, até que a gente volta pra aquela sala onde tinha aquela máquina de jogar os inimigos no lixão. E o Leon simplesmente pega a mão da Ashley e pula nesse abismo e foda-se. E aí por azar do destino a Ashley cai em cima de um Regenerator. Na verdade eu acho que foi sorte, né, mano, porque ele amorteceu a queda dela e ele nem tava vivo nessa hora, então assim, foda-se. E aí a gente passa por essa porta e na hora que a gente passa, aí sim ele levanta, magicamente ele ganha vida e ele também é um daqueles Regenerators especiais com espinho, então a gente tem que matar ele de longe. Aí depois a gente empurra essa caixa pra poder passar aqui, aí de repente vem outro Regenerator, a gente mata ele, depois vai andando mais um pouco, empurra essa outra caixa, entra nessa porta, mata esses inimigos, entra nessa parte onde aparecem inimigos infinitos e você tem que sair o mais rápido possível dessa parte. E pra você fazer isso, você tem que pegar uma pedra e bater numa parede até você conseguir desbloquear uma porta. E aí entrando nessa porta, você vai enfrentar dois Regenerators aqui, só que são daquela versão mais fraquinha, então é bem mais de boa de matar. Aí matando os dois, eu fui falar com o mercador e eu finalmente consegui upar a minha Striker pro exclusivo. E aí eu percebi que todas as armas do meu inventário estavam no exclusivo, exceto a Broken Butterfly. Então eu fui lá, vendi a Red 9 e parti pra última pistola do jogo, que é a Blacktail. Então eu comprei a Blacktail, já upei tudo que dava pra upar nela, até eu chegar no momento onde eu escutei esta frase. Que é uma frase que você escutou pelo menos uma vez na hora que você estava jogando. E aqui bateu um medo real de não conseguir upar tudo pro máximo. Faltava muito pouco, mas ter escutado o mercador falando isso pra mim, que tava faltando dinheiro pra upar a porra da arma, me deixou com certo medo, cara. Mas eu confio que dá, porque ainda tem muita arma pra vender e muito tesouro pra pegar. E aí a gente vai lá na porta, tem que fazer esse minigamezinho de abrir ela junto com a Ashley, né, ao mesmo tempo. E chega nessa parte do caminhão, onde a Ashley por algum motivo sabe pilotar essa máquina. E essa parte é bem divertida, cara, porque os inimigos que aparecem aqui agora, apesar de eles aparecerem em montes, eles são bem pouco resistentes, mano. Você consegue matar eles com um tiro de shotgun, é muito fácil. Aí aparece esse caminhão aí também que
você tem que destruir, tem que fazer ele pegar fogo, né? Senão ele vai acabar explodindo em cima da gente, vai matar a gente. E aí a gente chega nessa parte onde a gente tem que subir aqui em cima, matar esses inimigos, puxar essa alavanca pro elevador voltar a funcionar. Aí depois a gente volta pro caminhão, o elevador sobe, a gente vai indo por essa estrada, aparece outro caminhão lá em cima, a gente tem que explodir ele, só que ele vem de frente com a gente, então a gente não consegue fazer ele parar. E aí acontece uma merda e a Ashley acaba enfiando a gente dentro de uma parede e a gente sai desse cenário onde tem esse mercante. Como que ele sabe exatamente onde a gente vai estar, cara? Esse mercante, ele tá suspeito, cara. E aí eu fui lá no mercante e upei a capacidade da Blacktail até que eu liberei o exclusivo dela. Eu poderia upar se eu tivesse a quantidade de dinheiro necessária, mas eu não tinha. Mas logo mais teremos, fiquem tranquilos. E aí a gente vai pra próxima parte do jogo, aonde o Saddler toma a Ashley da gente pela última vez. Ele simplesmente estende a mão e ela vai pra ele como se não fosse nada, como se ele controlasse 100% do corpo dela. E o Leon também não consegue fazer nada. Cara, o Saddler aqui nesse momento ele podia ter matado o Leon já, ele foi muito burro, mano. E aí a gente vai lá, passa por essa porta, depois desce essas escadas, encontra mais alguns inimigos aqui, a gente mata todos eles, depois passa por essa outra porta e aqui no finalzinho desse corredor você pode encontrar um dinheirinho, sobe esse elevador até que você chega naquela cutscene muito foda que você luta contra o Krauser nesse Quick Time Event. Inclusive o Leon dá até uma esfaqueada no peito do Krauser, só que tecnicamente ele perdeu essa luta e foi salvo pela Ada pela milésima vez, mano. Porque o Krauser conseguiu tirar a faca da mão dele e ele quase perfurou o peito do Leon com a faca, né? Se não fosse a Ada dando uns tiros nas costas do Krauser. Enfim, ele dá um mortal pra trás e sobe e vaza. Aí a gente vai pra sala dos lasers, que é essa sala onde o jogo basicamente quis farmar a aura pro Leon de graça, né? Porque ele desvia dos bagulhos de um jeito muito foda, mano. E aí a gente abre essa porta e tem acesso ao trono do Saddler, e atrás dele tem um elevador que leva a gente pra esse mercante, que eu não consigo fazer nada agora porque eu tô sem dinheiro, mas a gente vai enfrentar um boss que vai dar muita grana pra gente, que é o U3, que é o boss mais genérico do Resident Evil 4, eu diria. Ele não tem nada de especial, ele não aparece na lore, ele só aparece nesse momento específico. Essa primeira parte com ele é até que fácil, ele vai chegar em você, ele vai te jogar pra dentro dessa cabine que fica flutuando. Tudo que você tem que fazer é derrubar essas três. A primeira é muito fácil, você só aperta esses dois botãozinhos, a segunda também, você vai de um lado pro outro, e a terceira você tem que passar por esse corredor, é um pouquinho mais chato, mas é bem fácil de fazer também. E aí depois disso desce aquele gancho do céu, você pendura nele e derruba o 3, em teoria lá embaixo, aí ele morre. Só que não, né, cara, porque o boss não seria tão fácil. Você anda pra frente, aí ele simplesmente volta do além para te matar, e é aqui que a boss fight se inicia de verdade. Aqui eu tive que descarregar todas as minhas munições de Broken Butterfly nesse arrombado pra ele poder morrer, e ainda assim não foi o suficiente, eu ainda tive que dar mais uns tiros de shotgun até esse vagabundo morrer, porque ele tem muita vida, cara. Mas pelo menos quando você mata ele, você ganha 50k de pesitas, o que é muito bom pra gente que tá tentando maximizar todas as armas. Então muito obrigado por existir o 3. Aí depois a gente passa por essa porta, sobe essas escadas, abre essa outra porta até que você dá de cara com esses vários inimigos acampando aqui, e aí a gente mata todos eles, entra dentro dessa espécie de túnel, e aqui dentro tem um mercante, e agora eu consigo finalmente mandar a minha última pistola pro exclusivo. A Blacktail agora está no máximo. Eu esqueci agora qual que é o exclusivo da Blacktail, mas deve ter alguma coisa a ver com ela atirar muito rápido ou ter uma capacidade absurda. Inclusive aqui eu aproveito para vender o gatinho, já que eu já consegui juntar as 3 joias. Aí depois a gente vai para a próxima parte do jogo, onde a gente finalmente vai lutar contra o Krauser. Essa parte é muito esquisita, cara, porque parece que todo esse cenário foi montado exclusivamente para a batalha contra o Krauser. Ele montou esse cenário na lore, colocou todas as armadilhas pro Leon. Enfim, o cara tava empenhado em fazer a gente morrer. O Krauser, ele é ridiculamente fraco contra facas. Até hoje eu não entendo porque isso acontece, mas tudo bem, né, mano? Acho que é um easter egg que os desenvolvedores quiseram colocar no jogo. Ele consegue desviar de bala, mas de faca não. Vai entender. Então a gente vai lá, usa a faca aqui nessa primeira parte. Aí ele desaparece usando o galão da flash. Depois a gente abre a porta, luta contra ele de novo. Ele desaparece e spawna lá em cima daquele teto. E aí a gente tem que passar por esse corredor. Tem que tomar cuidado porque ele pode te dar tiro, tacar granada. A gente passa por aqui, sobe essas escadas. Aqui em cima o Krauser, ele tenta falar com a gente. A gente pode escolher responder ou não. Eu não faço ideia se tem diferença entre você ignorar ele ou responder. Mas enfim, aqui a gente batalha com ele de novo, dá mais umas facadas nele. Aí ele sai correndo. Depois a gente pega essa estátua, posiciona em cima dessa placa de pressão, puxa essa alavanca, desce as escadas novamente, passa por essa outra porta e começa a aparecer esses robozinhos altamente tecnológicos que tentam matar a gente. Um deles atiram, outros só explodem. Não dá pra entender muito bem como é que funciona, mas enfim. Aí depois a gente entra dentro dessa porta e quando a gente entra ela fecha.
a gente sobe mais essas 2 escadas e aqui a gente pega o emblema pra poder sair dessa parte. E aí quando a gente pega, o Krauser resolve apelar e mostrar o seu verdadeiro poder, que é essa plaga que sai do braço dele. Essa boss fight final aqui é ridiculamente fácil se você conseguir saber o time exato dos ataques do Krauser, porque você pode usar a faca aqui de um jeito que ele nunca vai conseguir te acertar. E mesmo que ele tente, você ainda vai ter o poder do Quick Time Event pra poder desviar dos ataques dele. Então assim, cara, consegui matar ele sem gastar nenhum tiro das minhas armas. E aí, pegando esse emblema, a gente vai lá, desce, coloca na porta e abre ela e vai pra esse cenário, que é o cenário mais desgraçado do jogo, o cenário de guerra. Mesmo que o Mike esteja te ajudando nessa parte, eu acho ela um saco. O Mike, pra quem não sabe, é esse helicóptero que a Hannigan manda pra ajudar a gente. Enfim, ele não ajuda muito não, ele só dá meio que um suportezinho. Até o Luiz eu acho mais útil do que ele se ele tivesse aqui comigo na guerra, porque ia fazer bem mais diferença, né? Mas a gente passa por essa primeira parte, aí depois a gente tem que passar por essa segunda parte, onde spawna até esse JJ pra atrapalhar a gente mata ele e vai pra terceira parte, que é a parte onde a gente precisa puxar 2 alavancas pra essa porta poder abrir. E aí quando a gente passa por aqui, a gente agradece o Mike ele fica todo felizão, o Leon também fica feliz. Aí o Mike fala, quando a gente sair daqui eu quero tomar uma cerveja com você, conheço um bar legal. E aí o Leon fala que ele vai pagar, e bem nessa hora um enganado dá um tiro de RPG no helicóptero que o Mike tava e mata ele. E aí o Leon fica muito puto e fala, agora eu vou te matar, Sadler. E agora a gente tá indo em busca do Sadler. Inclusive, nesse momento, cara, eu acho que mesmo que o Leon conseguisse a Ashley, ele não ia sair da ilha até matar o Sadler, mano. É muito foda o motivo que os caras deram. Aí a gente vai aqui pro lado, vai andando um pouco aqui, até que acontece essa cutscene onde a Ada aparece. E eu acho engraçado que nessa parte, o Leon dá a entender que vai beijar a Ada. Então ela faz até uma carinha, como se ela fosse receber um beijo, ela fecha o olho. Só que o Leon vai lá e pega no pescoço dela, porque ele tá todo contaminado com a plaga, e a Ada vai lá e tem que meter a faca na perna dele. Enfim, essa parte é um pouco triste, cara. Aí o Leon vai lá e toma aqueles remédios que o Luiz deu pra ele, pra poder retardar um pouco o avanço da plaga, e continua a sua vida normalmente. E agora a gente vai pra prisão, que é uma das partes mais engraçadas do jogo. Nossa, Lucas, por que a parte da prisão, que é um lugar totalmente sombrio, é engraçada? Por causa desse bug aí, cara. Se você for andando discretamente, sem correr, você consegue chegar na frente desse Regenerator, e ele simplesmente não fica hostil com você. Você consegue apontar a arma na cara dele, ver o olho dele, você consegue até encostar nele, se eu não me engano, e ele simplesmente não faz nada, e isso é bem divertido. Então eu fui lá e matei ele, né, obviamente, pra gente poder pegar o dinheiro que ele dropa. Depois eu fui pra essa próxima parte, onde aparece um monte de ganado, e a gente tem que matar esse ganado específico pra poder pegar o cartão que tá com ele, e com esse cartão a gente pode colocar nessa máquina que vai liberar esses 2 botões pra gente poder apertar e liberar essa outra porta. E aqui inclusive aparece mais um JJ, mais um maluco com submetralhadora que dropa bastante dinheiro. E atravessando a porta, a gente dá de cara com esses 2 malucos de escudo. Matando eles, a gente entra nessa porta gigante e dá de cara com a Ashley, que está entubada. E o Sadler aparece ali e mostra os seus verdadeiros poderes. Ele é tipo o Wesker, mano. Eu acho que o Sadler ganharia no X1 contra o Wesker, cara. Sinceramente, mano. Olha o poder desse maluco. O cara quase matou o Leon agora. Ele só não matou porque ele foi salvo pela 40ª vez pela Ada. Mano, a Ada, ela literalmente é um anjo na vida do Leon, cara. E aí com a Ashley resgatada, a gente anda mais um pouco até que a gente encontra esse outro mercante, e nele eu consigo mandar a minha Broken Butterfly pro nível máximo. Se eu não me engano, a Broken é a arma mais cara do jogo, cara, pra você ter noção. E agora só faltam 3 armas pra gente conseguir mandar pro máximo, meus amigos. Então vamos lá pro final, né? Vamos ver se a gente vai conseguir isso aqui de uma vez por todas. A gente passou por essa porta, matou mais esses inimigos aqui, andou mais um pouquinho até que a gente finalmente chegou naquela sala onde o Leon e a Ashley retiram as plagas dos seus corpos, e agora eles não podem mais ser controlados pelo Sadler. Olha só que coisa foda, cara. Eu só não sei porque os caras tinham uma máquina dessa nesse lugar, né? O Sadler é meio burro. Por que ele não viu isso aqui e tirou, mano? Se ele queria controlar todo mundo, não faz sentido. Mas enfim, a gente vai subindo aqui e damos de cara com o último mercador desse jogo. E agora eu vou deixar vocês com a minha narração em tempo real desse final, pra vocês verem o meu desespero tentando upar tudo. Tá, vamos lá. Último mercante agora. Vamos tentar colocar a TMP no máximo. Vamos vender então o rifle. Vamos vender a... Não, o rifle acho que já basta já, né? Vamos lá. Comprar TMP. Compra TMP. Beleza. E vamos para ela no máximo. Vamos ver se tem dinheiro pra isso. Puta merda, é muito dinheiro. Puta merda, vamos ter que vender mais uma arma, velho. Tá, vende então a Broken... Não, vamos vender a Broken não. A Broken vai ser a última. Vende a Striker agora. Foda-se. TMP, mais uma arma upada completamente ao máximo. Beleza, agora vamos pra próxima arma. Nossa, vai faltar a Killer 7, né? Vende a TMP, claro. Vende a Broken Butterfly também, claro. Porque, né? Cadê? Killer 7. Puta, eu acho que não vai ter dinheiro, mano. A Killer 7 é muito cara, velho. Oxi, a Clear 7 não tem exclusivo, mano. Caralho, pera.
Pera. Mano, nem fuderam. Tá, só falta uma arma agora, que é a Mine Thrower. Nossa, mano, calma. Mine Thrower, lança granadas. Mine Thrower, vamos ver. Nem fuderam, velho. Ai, mano, se pá que eu vou ter que vender a Blacktail. Ah, foda-se, vende a Blacktail. Pau no cu da Blacktail. Colocamos todas as armas do Resident Evil 4 no máximo. Literalmente todas as armas que dá pra upar, eu levei até o exclusivo. Handgun, Red 9, Punisher, Blacktail, Broken Butterfly, Killer 7, Shotgun, Riot Gun, Striker, rifle semi-automático, TMP, Mine Thrower e a Rocket Launcher não, porque a Rocket Launcher não é uma arma upável. Porém, eu ainda assim tenho dinheiro pra comprar ela, então eu vou comprar e foda-se. Mano, nem fudendo, velho, que dá pra fazer isso no jogo, mano. Nossa, eu não acredito, velho. Puta que pariu, mano, eu achei que não ia dar. Caralho, velho, eu achei que não ia. Eu pensei, pô, vou fazer isso aqui no remake só, porque o remake é mais fácil, mas eu consegui fazer no clássico. Então é isso, meus amigos, o objetivo foi concluído, agora só falta matar esse vagabundo do Cedler. Inclusive essa boss fight aqui é muito interessante, porque você tem que ir batendo nele até ainda decidir tacar o RPG pra você. E você pode decidir usar o RPG dela ou você pode matar ele na raça mesmo. Eu decidi usar porque eu queria acabar logo essa boss fight. E cara, você ganha 100 mil de pesetas depois dessa boss fight, que são completamente inúteis pra essa jogada, né? Você só vai usar isso aqui no New Game Plus. Então que bom que a gente já conseguiu colocar todas as armas no máximo, porque eu posso cagar pra esse dinheiro do Cedler. E aí o Cedler vai lá e dropa aquela coisa que o Louis estava segurando e o Leon pega no chão, e a Ada quer isso, então ela vai lá e ameaça o Leon, faz ele dar pra ela, porque senão ela vai matar ele, né? Eu acho que o Wesker que pediu pra ela buscar essa amostra da plaga pra ele tava interessado por algum motivo. Enfim, a gente dá esse negócio aí pra ela, e ela em troca dessa chave de um jet ski pra gente poder fugir da ilha, já que ela colocou bomba na ilha que vai explodir em alguns minutos. Então a gente vai lá e sai correndo, desce o elevador, fala pra Ashley correr também, e a gente encontra o jet ski, liga ele e faz esse minigame aí de jet ski muito foda, inclusive, e sai vazado da ilha enquanto ela explode. Isso aqui é cinema, cara. E aí a gente finalmente vai embora e a Ashley, ela fica lá toda apaixonadinha pelo Leon. Ela fala, Leon, vamos ter um encontro quando a gente voltar pros Estados Unidos. Aí o Leon fala, não, eu não gosto de você, eu gosto da Ada. Mentira, ele não fala isso, mas todo mundo sabe que é verdade, né? Foda-se. E aí o Leon finalmente liga pra Hennigan, né? Ele consegue ligar pra ela, né? Os caras param de interceptar a linha. E a Hennigan tá sem óculos. O Leon vai lá e elogia ela, fala que ela tá fofa. E ela manda ele se fuder. E o Leon fala, ah, mano, infelizmente é assim mesmo que as coisas funcionam. Ah, o Leon é um otário também, né, mano? O cara, ele gosta de garota que não gosta dele, e as que gostam dele, ele não gosta. Tem que se fuder mesmo. E eu achei engraçado que nesse final aqui apareceu que eu matei 999 inimigos. Eu acho que eu nunca matei tanto inimigo jogando esse jogo, cara. Mas é isso, conseguimos cumprir o nosso objetivo. Como eu falei pra vocês, eu achei que eu só ia conseguir fazer isso no Resident Evil 4 Remake, porque o valor de revenda de arma nele é muito mais alto. E pra eu tentar fazer isso aqui no Remake, esse vídeo tem que pegar pelo menos 2.000 comentários. Então você precisa comentar como se sua vida dependesse disso. E agora eu vou dormir porque eu estou com sono. Tchau.